A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de Abacuque, lá no capítulo 2. Eu vou ler para você o versículo 20, que a palavra fala assim: O Senhor está no seu santo templo, que todos se calem na sua presença. Irmãos, aqui também fala sobre o silêncio de Deus. Nós muitas vezes precisamos nos calar diante do Senhor, porque às vezes a gente questiona muito, nós perguntamos muito, nós queremos saber muito. E tem hora que nós precisamos nos calar. Uma pessoa, quando ela descobre a maturidade dela, ou quando você percebe que uma pessoa é madura, é quando a pessoa se cala. Muitas vezes a pessoa imatura, ela age de acordo com as emoções que chegam até ela. Então ela desenvolve uma emoção diante de uma situação e ela automaticamente ela quer reagir com relação àquilo. Então, se alguém vem com uma palavra torta, uma palavra ofensiva, ela automaticamente ela já tem aquele ímpeto de chegar e de rebater aquilo ali. Então, ela está sempre agindo de acordo com as emoções que chegam para ela. E nós temos que tomar muito cuidado, porque nós passamos a ser escravos das nossas emoções quando nós agimos assim. Quando você percebe que a pessoa se cala diante, às vezes, de uma ofensa, diante de uma agressão, diante de uma atitude torpe de alguém, você começa a perceber que essa pessoa tem maturidade. Ela tem maturidade psicológica, ela tem maturidade emocional. Então, ela não se deixa levar pela emoção que poderia aflorar diante daquela situação que está acontecendo. E ela vai lá e se controla. Por quê? Porque o silêncio vale ouro, irmãos. O silêncio vale ouro. Se vale ouro para nós aqui nessa terra, se muitas vezes nós conseguimos combater os nossos inimigos nos calando, imagina para Deus o quão Ele não trabalha diante do silêncio. Então Deus manda dizer para você que o silêncio dele não é ausência, o silêncio dele não é descaso, o silêncio dele não é esquecimento. Você não está esquecido por Deus. Você não está desprezado pelo Senhor. Você não está abandonado por Ele. De forma alguma, o silêncio que Deus está diante dessa situação é para justamente te dar um grande livramento, preservar você diante dos teus inimigos, e Deus está movimentando situações, movimentando peças, mexendo em corações, em documentações, em coisas que você não pode ir lá mexer. É Ele que está fazendo. Porque existem vários demônios trabalhando também para poder destruir você e favorecer os teus inimigos. E Deus precisa trabalhar em silêncio muitas vezes, não alertar, até para que você venha ter equilíbrio diante da situação que você está vivendo, para que você não venha se desequilibrar. Porque eu vou dar um exemplo mais claro para você. Imagina se estão arquitetando o seu assassinato. E Deus chega para você e te mostra na íntegra o que estão fazendo. Você vai ter equilíbrio psicológico e emocional para enfrentar uma situação dessa? Suponhamos que tem alguém arquitetando para matar um dos seus filhos, matar seu marido ou tua esposa, porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Você vai ter equilíbrio psicológico para poder desenvolver algo ao qual vai trazer livramento para você e trazer livramento para aquele que você ama? Você não vai ter esse equilíbrio, irmão. Você não vai ter. Não adianta você falar que você vai ter, que você não vai ter. Você não vai saber lidar com a situação. Então, o que Deus faz diante do silêncio? Ele se cala, ele não deixa você perceber o que está acontecendo. Ele comenta com você por cima que ele está te dando livramento, mas ele não fala na íntegra o que é. Porque você não vai ter estrutura para saber disso agora. Vai chegar um momento em que ele vai contar para você o que aconteceu, ele vai mostrar para você o que aconteceu, mas no momento em que você tenha mais equilíbrio para aceitar e desenvolver isso. Porque senão você vai tomar atitudes precipitadas que vai trazer problema para você e para essa pessoa ao qual Deus está protegendo. Ou para você mesmo, né? Porque às vezes o problema é com você. Às vezes a perseguição é na sua vida, mas compromete os que estão em volta. Então Deus vai lá e dá o quê? Livramento. Porque você está na presença de Deus, você está pagando preço, você consagrou tudo que você tem ao Senhor, você está buscando a sua santificação. Eu estou falando de pessoas que têm vida com Deus aqui, que têm vida no altar. Então Deus vai lá e Ele protege você. Então o silêncio de Deus se torna uma proteção para nós. E Deus trabalha extremamente no silêncio. Você está questionando com Deus que aquilo que é seu está na mão de alguém.
Ah, mas foi feita uma ação, foi feita uma macumba, prendeu, tá lá e tal. Deus tá em silêncio, não tá fazendo nada. Pelo contrário, Deus está trabalhando. Deus está tirando os demônios que foram pagos. Deus está mostrando o caráter verdadeiro dessa pessoa para essa pessoa que você ama. Para quem está amarrado nessa situação. Deus está desmanchando os laços do inimigo. Deus está desfazendo toda a obra de macumbaria. Mas Deus está fazendo tudo isso no silêncio. E você está achando que Deus esqueceu, que Deus não está ouvindo a sua oração, que Deus não está aceitando o seu jejum, que Deus não está aceitando as suas campanhas, que Deus não está vendo o seu sacrifício, suas madrugadas sem dormir, as lágrimas que você derrama, o choro dos teus filhos de saudade. Você está achando que Deus não está vendo nada, mas Deus está trabalhando. E você não está sabendo o que Deus está fazendo, por enquanto. Porque daqui a pouco você vai ver o resultado do trabalhar de Deus. E Deus manda você acalmar. Estou trabalhando nessa causa que você está orando, só que eu estou trabalhando em silêncio. Você não está vendo, mas eu estou agindo. Você não está vendo, mas está tendo guerra no plano espiritual. Você não está vendo, não está sabendo de nada. Mas já está acontecendo coisas no território do teu inimigo que você não está sabendo, mas você vai saber. Porque vai chegar aos teus ouvidos o trabalhar de Deus. Deus faz questão de mostrar o que ele faz, irmãos. Pode olhar lá de Gênesis e Apocalipse, todos os eventos que Deus fez, as obras que ele operou. Ele deu um jeito de todo mundo saber o que ele estava fazendo. Porque ele engrandece a nossa vida e as pessoas precisam ver que Deus é na nossa história. Então Deus vai lá e mostra, ele se manifesta. Você não tem que ter medo de nada, achando que Deus te esqueceu, que Deus não vai fazer, que Deus não está nem aí com você, que agora está tudo perdido, que Deus está em silêncio, que Deus, sabe, está sendo injusto de não te escutar. Deus não é injusto. Deus é justo. E justamente por você não suportar, por você não ter estrutura, porque ele conhece as suas limitações, ele sabe como que você é, ele não deixa as coisas chegarem até os teus ouvidos para não desequilibrar você. Porque ele não tem nada para entregar na mão de uma pessoa desequilibrada. Você tem que ter equilíbrio. Você tem que ter firmeza. Você tem que estar dentro dos prumos, que senão você não consegue vivenciar o que Deus tem para sua vida. Você não consegue receber os milagres. Você não tem estrutura. Para que Deus vai colocar coisas grandes na sua mão? Como que Deus vai restaurar o seu casamento se você não tem estrutura para suportar esse casamento de novo? Já não foi destruído de uma vez? Agora você tem que ter estrutura para que não seja destruído mais. Você tem que ter sabedoria. Então Deus está falando para você, no silêncio eu estou trabalhando. E Deus manda dizer para você que vai ter resposta do trabalhar dele por esses dias. Acalma o teu coração, para de ficar desesperado desse jeito. Você está numa situação aí que você não consegue nem respirar. Você está com o peito apertado. Você está com dores no corpo de tanta ansiedade, de tanto nervoso que você está passando. Não tem necessidade disso. Deus manda dizer para você, confia em mim, descansa em mim. Porque eu estou trabalhando, é no silêncio mesmo que eu estou executando, é no silêncio que eu vou fazer. Tem coisa, irmãos, que Deus não pode ficar falando para nós. Sabe? Porque você, automaticamente, às vezes até sem querer, você comenta o que Deus está fazendo. Tem coisa que começa a gerar ansiedade em você. Tem coisa que Deus não deixa a gente ficar sabendo. Porque atrapalha o trabalhar dele. Ele tem as estratégias dele, ele conhece o plano espiritual melhor que nós. Ele nos conhece melhor que nós mesmos. Então descansa o teu coração, que Deus manda dizer para você, estou trabalhando no silêncio e muito. Vai chegar notícia aí de coisas para você por esses dias que você vai ficar assim, sabe, de queixo caído. Você vai falar, nossa, esse é o Deus que eu sirvo. Você vai levantar suas mãos para o céu e você vai agradecer ao Senhor. Você vai falar, meu Deus, eu não esperava tanto. Eu não achei que o Senhor fosse fazer isso. Ele vai surpreender você diante do trabalhar dele. Mas você precisa confiar em Deus. Deus manda dizer para você que você não vai ficar envergonhado nessa história. Que Deus vai honrar tudo que saiu da sua boca. Você não ficará envergonhado, porque Deus não vai deixar você envergonhado nessa história. Fica tranquilo com relação a isso. As pessoas podem até ter desacreditado do que saiu da sua boca, achando que nunca fosse acontecer ou que você nunca fosse viver. Mas Deus vai honrar você. Deus vai honrar a promessa que Ele te fez. Então você não tem que se desesperar com nada. Simplesmente acalmar, sabendo que Deus está contigo, que Deus é na sua vida. Descansa no Senhor. Descansa porque está chegando notícia de um trabalhar de Deus, algo sobrenatural que está vindo para as tuas mãos. Alegre o teu coração. É algo que vai surpreender você. Eu não sei qual área da sua vida que você tem orado, o que você está precisando, mas está chegando notícia do trabalhar de Deus. E Deus fez uma obra muito grande no silêncio. E esse silêncio de Deus não é desprezo, o silêncio de Deus é zelo, é cuidado com você.
é preservando a sua integridade, preservando a sua dignidade, é preservando você e te dando grandes livramentos. Então não tem o porquê você se preocupar, tá? Toma posse dessa palavra. Guarda ela no fundo do teu coração e fique atento, porque por esses dias vai ter resposta do trabalhar de Deus. Você vai ver o que Deus fez nesse silêncio aí. Pode ter sido doloroso e demorado aos teus olhos, mas você vai ver que valeu a pena você ter aguardado, ter esperado e ter confiado nele. Tá? Guarda essa palavra no teu coração, porque tá chegando notícia de uma grande virada, de uma grande vitória que Deus está fazendo na sua vida. Esse trabalhar de Deus em silêncio aí tá se resultando em milagres. Então você tem que confiar em Deus, tá? Nunca questione o silêncio de Deus. Deus trabalha demais no silêncio. E ele precisa fazer isso, irmãos, porque nós não temos controle das nossas atitudes muitas vezes. Nós precisamos ter autocontrole, ter domínio próprio. Deus ensina isso, mas tem hora que a gente não consegue, porque a luta é muito grande. Deus conhece as nossas limitações, sabe? É que nem Elias, né? Quando viu lá as perseguições de Jezabel na vida dele, era um homem que tinha experiência com Deus, era um profeta. E na hora do desespero, lá das ameaças, das maldições, ele foi se enfiar dentro de uma caverna. Você vê que ele perdeu o equilíbrio ali. E às vezes acontece isso com a gente. Deus não tem isso para você. Deus não quer você acuado, não quer você com medo, não quer você ansioso. Então deixa Deus concluir, sabe? São peixes grandes aí, mas Deus sabe trabalhar, Deus sabe derrubar, Deus sabe fazer com que essa obra contrária se torne uma bênção na sua vida. Deus sabe operar o milagre. Não tenha medo de nada, porque tem coisas aí que eram muito grandes e Deus precisava trabalhar em silêncio mesmo. Estava tendo uma guerra aí e você precisava ter livramento nesse momento. Você precisava ter paz para esperar. Você precisava ter paz para confiar em Deus, para aguardar. E você precisava se tornar uma pessoa mais fortalecida. E diante do silêncio de Deus, diante da espera, Deus vai trabalhando a gente nesse sentido. Para na hora que chegar o milagre nas tuas mãos, você ter estrutura para poder suportar e receber isso. Deus manda dizer para você que é uma porta que ele está abrindo que nunca mais será fechada. Não adianta arquitetarem, armarem, porque a batalha está sendo muito grande, a espera também. Está sendo doloroso o processo, mas vai valer a pena, porque essa porta nunca mais será fechada. Quando Deus colocar na tua mão, é seu, acabou, ninguém toma mais. Tá? Toma posse dessa palavra. Agora alegra o teu coração, porque Deus está trabalhando e batalhando para te dar uma grande vitória, e ele está fazendo isso no silêncio. E durante esses dias, você terá a resposta desse grande milagre. Tá? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.